Bom dia, graça e paz para o teu coração, que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, na forma de paz, saúde, proteção, prosperidade, e não somente sobre a tua vida, mas sobre a vida de todos os teus familiares na manhã desse dia, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, mais uma manhã em que estamos juntos para adorar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Quero pedir que você possa se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que o YouTube possa te notificar de tudo que a gente faz por aqui nesse canal. Amém? É muito bom ter você por aqui. Na manhã desse dia eu queria dividir contigo uma meditação a respeito de uma virtude essencial para todo aquele que deseja romper. Nós temos falado sobre rompimento aqui nesse mês de abril e nós estamos trazendo para cá, para o canal, várias observações a respeito de nuances que fazem parte de um rompimento. Sejam pequenos perigos no caminho do rompimento, sejam qualidades, virtudes a serem observadas. Temos trabalhado com isso aqui no canal e hoje eu quero falar a respeito da fidelidade. Gostaria que você compreendesse a importância da fidelidade para o seu rompimento. Amém? O texto que eu quero abrir para a nossa reflexão se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, no verso 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Eu queria trazer uma pequena observação a respeito de fidelidade em cima desse texto. Eu não quero ser exaustivo e nem tenho a pretensão aqui de falar a respeito de todas as características bíblicas que envolvem a fidelidade, mas eu queria ponderar sobre uma coisa que eu tenho observado na vida de muitas pessoas, que elas não têm se dado conta. O texto em apreço, ele fala a respeito de uma parábola que o Senhor Jesus contou a respeito de um administrador infiel, que quando eu li ele pela primeira vez eu fiquei estarrecido, eu fiquei surpreso, entendendo que o Senhor Jesus Cristo parecia estar louvando alguém que havia sido infiel na administração de uma terceira pessoa. Mas estudando com afinco, procurando entender, buscando ter a mente de Cristo para compreender esse texto, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele não elogia aquele homem pelo fato dele usar o dinheiro de maneira injusta, mas por ele estar preocupado com o futuro. Quando nós paramos para observar a respeito desse texto da palavra de Deus, nós começamos a ver que o Senhor ele vai requerer de nós o que fizemos com nosso tempo, nossos bens, nosso dinheiro, nossos recursos, com as tarefas, habilidades, dons que tivemos. Tudo isso vai ser pedido conta. Mas isso é a respeito do futuro. Mas eu gostaria que você compreendesse algo nessa manhã. O texto específico que lemos, nós vemos o Senhor Jesus Cristo tratar a respeito de ser fiel no pouco, ou de ser injusto no pouco. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, a respeito das coisas que já temos, a respeito das coisas que já fazemos. E é necessário levar isso em consideração, porque tem muitas pessoas que elas estão almejando um rompimento, chegar a um lugar de honra, um lugar de destaque, chegar a obter uma posição almejada, desejada, sonhada há muito tempo. Contudo, os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, sobre o que nós fazemos agora. E ele diz, se fores fiel no pouco, também será sobre o muito. Porém, se fores injusto no pouco, isso é retrato de que também serás injusto no muito. E essa ponderação, ela é verdadeira. O que eu às vezes fico observando são pessoas que, o que elas têm agora, elas não valorizam como elas deveriam. E elas esperam que Deus as coloque em lugar maior, lugar de honra. Isso não acontecerá pela forma desleixada, despreparada com a qual elas lidam com aquilo que elas têm nas mãos no dia de hoje, no tempo presente. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quero dar um exemplo. Suponho que você tenha uma bicicleta que não seja nova, uma bicicleta já usada, já, sei lá, de 10ª mão. Vou dar um exemplo. Você espera um dia ter um carro do ano e não há pecado nenhum nisso. Mas eu quero te dizer uma coisa. A mentalidade que temos, a mentalidade que possuímos, ela vai dizer se de fato podemos ou não um dia ter um carro novo, um carro que almejamos. Por quê? O estado como essa bicicleta se encontra, ela diz muito a respeito da sua vida, ela diz muito a respeito da sua administração, ela diz muito a respeito da sua atitude para as coisas que você tem, para as que você quer. O que o Senhor Jesus parece querer nos ensinar aqui é sobre uma fidelidade progressiva. Isso significa dizer que a sua vida já dá indícios
daquilo que você será ou que você não será no futuro. A fidelidade ou a injustiça são reveladas nas mínimas coisas. Os comportamentos consistentes que temos agora revelam as nossas reais intenções e atitudes para com as coisas as quais desejamos. Irmãos, é necessário ser zeloso agora. É necessário ser zeloso com tudo que você tem nas mãos. A palavra de Deus chega a dizer assim: tudo quanto te vieres à mão, faça conforme as tuas forças. Acredite, a integridade de cada ser humano se revela em pequenos atos, como atos de obediência e de honestidade nas pequenas coisas. Se nas pequenas coisas mostramos obediência e honestidade, eu acredito que isso é uma obra de justiça, uma obra de fidelidade. Por quê? Porque isso revela caráter. Dizem que caráter é aquilo que somos no escuro, quando ninguém nos vê, quando ninguém nos observa. O que fazemos nessa hora revela o nosso caráter. Se somos fiéis, se somos honestos, ou se somos desleais e infiéis, tudo isso Deus olha. E aquilo que você faz quando ninguém está vendo, revela um pouco de quem é você. E parece que Deus, ele observa isso. Aliás, Deus observa isso. Mas parece que nós também deixamos transparecer em pequenas ações. Como está o seu carro? Está limpo ou está sujo? Como está a sua casa? Está limpa ou está suja? Não importa se ela não tem um piso, não importa se ela não é embolsada, não importa se ela não tem uma laje, não tem um rebaixamento de gesso, mas se você cuida dela com todo zelo, se a sua casa é organizada, se a sua casa é limpa, ela é varrida todos os dias, se as louças elas são lavadas, elas são organizadas, mesmo você não tendo ainda um armário, mas em algum lugar, depois de lavadas, elas são secadas e colocadas, de maneira organizada. Isso diz muito a respeito de quem nós somos e a respeito daquilo que Deus colocará em nossas mãos fazer. O caráter se revela nos detalhes. Ninguém pode criar a expectativa de viver grandes coisas se ela negligencia a administração das pequenas coisas que ela já tem. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você refletisse a respeito disso, porque o que eu faço, a atitude que eu tenho para com as coisas que eu tenho no presente, revelam quem eu serei no futuro. Se eu tenho obras de injustiça ou se eu tenho obras de fidelidade. Se eu vou ouvir do Senhor, servo bom e fiel, ou se eu ouvirei que eu fui injusto. Eu gostaria que você refletisse a respeito disso e fizesse uma observação a respeito da sua vida. Qual tem sido a tua atitude? Você é grato pelo que tem? Ou você é murmurador, você reclama, você amaldiçoa o que tem? Tudo isso faz parte do seu futuro. O rompimento que você almeja alcançar, ele parte do porto da gratidão. E ele passa pelos dias difíceis, pelos dias nebulosos de mar difícil, chamado fidelidade. A sua administração é fiel ou é injusta? Pense sobre isso, porque eu tenho certeza que isso fará total diferença no seu rompimento ou na falta dele. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar? Bendito sejas tu, Senhor meu Deus e nosso Pai. Na manhã deste dia, adentramos mais uma vez diante da tua doce presença, Pai. Te agradecendo por essa palavra, Senhor. Uma palavra, ó Deus querido, que nos revela, ó Pai querido, uma virtude grandiosa, porém escondida, ó Deus amado, na nossa rotina. Senhor, a tua palavra diz que aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, e aquele que é injusto no pouco, ele também será injusto no muito. Ao falar dessa palavra, eu me recordo ainda de uma outra palavra que diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. O Senhor não quer, ó Deus querido, realizar juízo grandioso, juízo rigoroso sobre a vida de pessoas que não estão aptas, ó Pai, para administrar grandes coisas. Por isso o Senhor nos chama a atenção para que aprendamos a ser diligente com as coisas que já temos. O Senhor nos exorta para que sejamos dependentes do Senhor, para que convidemos o Senhor a nos ensinar a administrar todas as coisas que nos vêm à mão.
Pai, eu quero na manhã deste dia, Pai, pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a observar como temos tratado a nossa família, como temos, ó Pai querido, lidado, ó Pai querido, com as posições que temos, com as conquistas que já obtivemos, Pai. Senhor, os teus filhos almejam muitas coisas, o relacionamento, a gratidão, o sentimento que nós temos, ó Pai querido, para com as coisas que já temos, para com aquilo que já alcançamos, ó Pai querido, é que revelará se de fato o Senhor nos aprova para entrar num outro nível, num nível de honra, num nível de posicionamento, num nível de posicionamento maior do que o que já recebemos, ó Pai, é que diz muito a respeito de nós. Por isso, nesta manhã, nós queremos te pedir, Pai, nos ajuda, Pai querido, a sermos fiéis em todas as coisas, irrepreensíveis, gratos. Nos ensina, Pai querido, a agir com gratidão, com tudo aquilo que já recebemos. Nos ajuda a ter a atitude de gratidão para com a nossa família, para os nossos bens, nossos talentos, para os nossos recursos, enfim, Senhor, para tudo que o Senhor já colocou em nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai querido, ajuda-nos, conduza-nos, ó Pai querido, a ter de agora em diante uma atitude correta, alinhada ao teu coração, alinhada à tua palavra, ó Pai querido, para viver um rompimento, Senhor. Eu quero nessa hora, meu Deus querido, abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero pedir, ó Deus querido, que o Senhor possa despertar em nós essa consciência, ó Deus amado, que vem, ó Deus querido, da tua parte, essa consciência, ó Deus querido, que nos faz saber, ó Pai querido, que o nosso futuro começa agora no presente, o modo como nos posicionamos, o modo, ó Pai querido, como nós nos portamos, ó Pai, é que vai dizer se entraremos num futuro desejado ou não. Ah, Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor nos ajuda, Pai querido, aleluia, a viver as coisas que queremos, nos ajuda a sermos, Senhor, exemplo de obediência e honestidade, ajuda-nos a ser íntegros, ó Pai querido, em atos diários, quando as pessoas não nos observam, nos ajuda, Pai, a sermos totalmente fiéis, Senhor, a integridade, uma vida de obediência, de honestidade, revela a adoração, ó Senhor, e nós queremos de fato ser legítimos adoradores que te adorem em espírito e em verdade, não apenas nominalmente, de forma hipócrita e mentirosa, não, queremos, ó Pai querido, aleluia, com que a justiça de Deus se revele através das nossas vidas, ó Pai. Ó Senhor, nos ajuda a ter mais comprometimento, ajuda-nos, ó Pai, a ter, Senhor, mais foco, mais atenção, ó Pai querido, naquilo que já realizamos e já fazemos para o teu reino, Pai. Nessa hora, ó Deus querido, nós te agradecemos pelo tempo que o Senhor já nos dá, e nós queremos, ó Pai querido, usar ele com gratidão, para a glória do teu nome, não desperdiçar dinheiro, bens, não desperdiçar matéria-prima, Senhor, não despedaçar, ó Deus querido, aptidões e habilidades, ó Senhor, em coisas fúteis, sem valor, Pai, mas nós queremos, ó Pai, ter uma vida altruísta, uma vida, Senhor, que glorifique ao teu nome, Senhor. É isso que desejamos, é isso, Pai, que almejamos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque reconhecemos que temos uma natureza caída, reconhecemos, ó Pai, que é necessária uma atitude para que a glória de Cristo também se manifeste sobre as nossas vidas, também, ó Pai querido, em ações como essa, em tais características, ó Pai, das nossas vidas, e para a glória do teu nome. Meu Deus, te agradecemos por esse despertamento, Pai, te agradecemos. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a atitude de consertar quando algo quebra, de substituir se não houver conserto. Pai, ajuda-nos a ter, ó Deus querido, a atitude de limpar o que se sujou, ó Deus querido, de refazer o que foi desfeito, de desfazer o que foi feito, enfim, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ter essa consciência, Pai querido, de sermos prontos, de sermos imediatos, de não permitir, ó Deus querido, aleluia, que a preguiça, Senhor, a frouxidão de mãos, nos faça viver, ó Pai querido, de maneira, ó Pai querido, que nós não possamos obter aquilo que almejamos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nós não sermos
o impedimento para não recebermos aquilo que desejamos da tua parte. Oh Senhor, te glorificamos. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos com tal mentalidade, com tal consciência, mas sobretudo com prontidão de atitudes, para que o teu nome seja glorificado, ó meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, dá-nos as coisas que almejamos para o futuro que queremos, Pai. Seja no âmbito familiar, no âmbito espiritual, financeiro, material, seja no âmbito social, seja no âmbito emocional. Ajuda-nos, ó Pai, a ser agora a transformação que almejamos viver no futuro. Para a glória do teu nome, ó meu Deus, eu te glorifico e te exalto, entregando em tuas mãos a nossa vida, este dia, Pai, pedindo que esse dia seja extraordinário, seja maravilhoso, seja abençoado, para a honra e a glória do teu santo nome. Oramos dessa maneira e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que maravilha, que palavra poderosa. Amém? Se nós não nos mostrarmos aptos, hábeis para receber, para tratar e cuidar daquilo que temos hoje, não poderemos de maneira nenhuma obter ou alcançar da parte de Deus aquilo que almejamos. Amém? Isso é maravilhoso. Está muito em voga. Eu tenho visto por aí que está muito em voga. Alguns outros ministros do Evangelho que também fazem orações na internet usarem a expressão nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, e dizendo que isso é shalom. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quero te dizer uma coisa. Precisamos ter essa mentalidade de que nós não podemos andar com roupa rasgada, com roupa suja, nós não podemos ficar andando com coisas quebradas, porque isso vai mandar uma mensagem no mundo espiritual que tá bom, viver assim tá bom. Se você quer a excelência, você deve praticar a excelência. Eu digo para você que eu já vivi isso. Houve uma época da minha vida, eu fui fazer uma conferência de 3 dias numa cidade vizinha nossa. Na volta do último dia foi uma glória muito grande. E vindo numa curva, porque é uma estrada cheia de curva, tinha um cachorro no meio da curva que eu estava fazendo, não tinha tempo. Um carro vinha cruzando, eu não tive tempo, não pude desviar e nem tampouco deu tempo de frear. Eu acabei atropelando o cachorro, que infelizmente morreu na hora. Fiquei muito triste com isso. E eu quebrei o para-choque do meu carro. Irmão, eu andei 1 ano com o para-choque do carro quebrado. 1 ano. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Nessa época, eu ainda fiquei reclamando. Fiquei, poxa aí, tá vendo? Fiz para o Senhor, mas olha o que aconteceu. Mas o dia que eu tive a atitude de dizer, não, eu vou mudar isso aí, uma pessoa virou e falou assim, pode deixar que eu pago para você. A pessoa pagou quando eu tive a iniciativa de fazer. O que eu quero te dizer é o seguinte, Deus tocou no coração daquela pessoa para pagar a polaina do para-choque do meu carro, para me dizer o seguinte, eu não fico devendo nada para ninguém, mas você demorou a receber porque você foi negligente. Então, irmão, se tiver bom para você viver num lugar sujo, num lugar quebrado, num lugar que não está de acordo com o que você quer, tudo bem, mas a sua vida não vai sair disso. Se você for grato pelo que tiver e conservar, limpar, você entregar a sua gratidão em forma de zelo ao lugar que você tem, pode ter certeza que Deus te dará condição para que você possa fazer o que você tem que fazer, para que você alcance, para que você melhore o seu lugar, para que você chegue em lugares que você quer. Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás eu tive um líder na minha vida, ele era vice-presidente da minha igreja, da igreja que eu congregava, e eu fui na casa dele, e a casa dele era uma casa de telha, telha de amianto, não estava embolsada, era chão, era piso, terra ainda, era um piso de chão, e ele me recebeu lá até um pouco acanhado, um pouco envergonhado, mas eu vi o zelo, eu vi o cuidado com que a esposa do nosso pastor vice-presidente, que também era pastora, eu vi o quanto ela cuidava da casa dela, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Nossa, a casa dela, embora estivesse naquela condição de ainda não ser rebocada por dentro, nem por fora, ainda não ter um piso, não ter azulejo, não ter uma laje,
mas o zelo que aquela mulher tinha com a casa dela era uma coisa linda, irmão, que coisa linda. E um tempo depois eu voltei lá, ele já tinha colocado piso na casa, ele tinha azulejado a casa, ele bateu a laje, ele já havia embolsado a casa por dentro, pintado. Irmãos, que coisa linda, aquela casa que era bem cuidada quando ela ainda estava em construção, agora ela estava majestosamente bem cuidada, uma casa simples, mas uma casa que você vê zelo de quem cuida dela. Então, irmãos, é isso que Deus quer. Se você for fiel no pouco, sobre o muito, o Senhor te colocará. E se você for injusto no pouco, Deus não vai te colocar no muito, porque Deus não quer que você seja injusto. Então Ele está dizendo, ó, você já está dando um indício que se você chegar lá, você não será justo. Então, da minha parte, você não vai chegar, porque eu quero trabalhar você, eu quero te preparar. É o que eu penso dessa palavra. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém? Compartilha esse vídeo com alguém, comenta aí nos comentários alguma coisa do tipo, eu vou zelar para ser fiel no pouco, para que o Senhor me coloque no muito. Comente alguma coisa do tipo. Amém? Eu vou ficar muito feliz, muito agradecido. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você tem no seu WhatsApp. Faça uma lista de transmissão, coloca no seu status, nos grupos que você participa. Me ajude a divulgar esse trabalho. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique agora com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.